A gente vai começar a conversar hoje sobre essa série de mensagens chamada 10 Mandamentos Livres para Viver. Vocês perceberam a pichação que fizeram aqui na nossa comunidade, de ontem para hoje? Vocês perceberam que alguém entrou aqui e fez uma bagunça? Pois é, eu sei quem foi que fez isso aí. E eu sei quem que motivou e quem que supervisionou isso também, né, Carol? Carol que arrumou alguém que é craque em pichar e a gente já sabe quem agora picha a cidade. Não, quem picha a cidade não. Mas o Juninho e a Larissa, né, eles vieram aqui ontem e colocaram para a gente os 10 mandamentos aí na parede. E eu espero que você, ao longo das próximas semanas, vai passando o olho nesses 10 mandamentos e vai tentando decorar, mas também deixar com que essas palavras cheguem no seu coração também, tá? Eu não sei, qual desses 10 mandamentos, você olhando assim, rapidamente, qual deles você acha que você tem pisado mais na bola? Não precisa responder, mas só um, tá? Não precisa falar que é um monte. Olha só, qual que é o que você tem tido mais dificuldades? Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia não fala que eles são 10 mandamentos. Não sei se vocês já perceberam isso, mas se você encontrar nas Escrituras essa expressão 10 mandamentos, eu te dou parabéns aqui na frente, num culto de domingo. Você não vai encontrar a expressão 10 mandamentos nas Escrituras. O que tem ali em Êxodo capítulo 20 são 10 palavras que Deus dá ao seu povo quando ele está saindo do Egito. Ou mais conhecido também como... Agora, por que a gente vai conversar sobre isso? Eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas. Eu tenho ouvido e visto muita gente de igreja dizendo que não segue mais o Antigo Testamento, que não dá muita importância para as leis, porque Jesus Cristo veio e ele morreu na cruz, e agora ele fez tudo novo, e ele anulou a lei, então a gente não precisa mais seguir o Antigo Testamento, e a gente não precisa mais prestar atenção naquelas leis, naqueles princípios morais e éticos que alguns livros do Antigo Testamento traz para a gente. Nessas próximas 2 semanas, deixar claro com vocês que os 10 mandamentos, principalmente, podem ser uma fonte de sabedoria muito profunda para as nossas vidas. Se você passar a ver os 10 mandamentos, você vai perceber que os 10 mandamentos são uma fonte de sabedoria para a sua vida, assim como foi para o povo de Israel. A gente precisa parar de achar que a nossa vida a gente pode levar do jeito que a gente quer. A gente vai criando uma cultura dentro de nós que a gente leva a nossa vida do jeito que a gente bem acha que é. E a gente se esquece que Deus, ele tem princípios, ele tem ensinos para nós que não são simplesmente para nos ensinar, para encher nossa cabeça de informação, mas para nos guiar ao longo da jornada. E eu acho que os 10 mandamentos são alguns conselhos desses que nos ajudam ao longo da caminhada a se estabelecer como gente, como nação, como família, como pessoas. E tem um outro ponto também, a gente vai estudar sobre isso, que eu acho que a igreja de Cristo, a comunidade cristã, ela precisa resgatar esse negócio da obediência aos princípios de Deus como parte da sua missão na sociedade. Porque a gente vive numa sociedade onde Jesus nos mandou sermos sal da terra e luz do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo significa viver diferente, praticar princípios diferentes, ter uma vida diferente, para que quando a sociedade, longe de Deus, olhe para nós, ela possa perceber que tem algo diferente. Aliás, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Essa ideia que Deus tinha em mente quando ele dá as leis para o povo de Israel, para que as nações ao redor pudessem olhar para eles e perceber o quão sábios eles eram, o quão diferente era a vida deles. Obrigado, Pedro. Se você e eu entendemos que em todas as esferas da nossa vida a gente viver os princípios de Deus, isso vai fazer um impacto diferente onde a gente vive, seja no nosso trabalho, nossa família, na nossa vizinhança, em qualquer lugar. Vocês estão careca de saber disso, eu já conversei muito sobre isso com a gente. Eu sei que quando você olha de cara para os 10 mandamentos, esse monte de nãos
não faça isso, não faça aquilo, não deixe disso, não deixe daquilo. Isso parece um pouco opressor. Na verdade, esse é um rótulo, né? um estigma que se colocou sobre a lei de Deus, para desencorajar as pessoas a se entregarem, como se isso fosse realmente algo que mais nos oprimisse do que nos libertasse. Como é que, Fernando, você pode dizer que 10 mandamentos livres para viver, sendo que esse negócio parece uma coisa tão impositiva, tão opressora? E é opressora porque às vezes a gente olha para isso e a gente já sabe que a gente não dá conta de cumprir, daí o negócio fica mais pesado ainda, não é? Você já teve essa sensação de tentar cumprir algo e não conseguir? Tentar cumprir um conjunto de regras, tentar cumprir alguns objetivos que você mesmo estabelece para a sua vida, e a cada dia que passa você olha e fala assim, puxa, parece que eu não sou capaz, eu não consigo, eu prometo que hoje não vou fazer e amanhã eu estou fazendo. Eu já disse que eu vou ser diferente a partir de hoje. Dá 2 dias, 3 horas, algumas semanas, e a gente está de volta ali fazendo. Mas eu preciso dizer para vocês que os 10 mandamentos não são uma maneira que Deus usa para nos oprimir. Os 10 mandamentos são conselhos de um pai gentil. De um pai gentil com os seus filhos, para que seus filhos tenham uma vida equilibrada e uma vida feliz. E eu acredito que a má compreensão do lugar que a lei tem na caminhada com Cristo tem feito de alguns de nós reféns dos nossos pecados, tem feito da gente reféns de uma religião que mais nos oprime do que nos liberta. Eu quero esclarecer rapidamente algumas coisas com vocês antes da gente entrar no primeiro mandamento. Quando o Antigo Testamento ele fala de lei, ele fala de 2 tipos de lei. Ele fala da lei cerimonial e da lei moral. O que é a lei cerimonial? A lei cerimonial são aqueles estatutos que regiam os rituais e as cerimônias que aconteciam no templo. Por exemplo, as purificações, a maneira como o sacerdote deveria se purificar para ele poder entrar no templo, para ele poder fazer o culto, o cordeiro que tinha que ser sacrificado, ou uma pombinha que tinha que ser sacrificada para expiar o pecado de alguém. Isso são leis cerimoniais, são rituais que você precisava fazer para poder alcançar determinada coisa, uma bênção ou o perdão de Deus. Isso eram leis cerimoniais. Então, quando você vai lendo, por exemplo, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, quando você chega ali em Levítico, e você vê a construção do tabernáculo, e você começa a ver que tem todo um monte de detalhes, tem que arrumar uma cortina e construir ela assim, assim, assado, o altar tem que ser assim, 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 tem que ter uma dobrinha aqui, uma dobrinha ali, tem que ser com pele de texugo, quando você pega esses rituais, quando você pega esses detalhes, isso são leis cerimoniais. Mas existe também no Antigo Testamento a lei moral, que tem a ver com valores, com princípios éticos. E quando a gente fala que Jesus veio e ele cumpriu toda a lei, e ele, digamos, alguns falam que ele anulou a lei, o que ele fez foi anular e cumprir toda a lei cerimonial. Ou seja, porque Jesus morreu na cruz por nós, a gente não precisa mais ficar sacrificando cordeiro, pombinha, em altar. Não existe mais lugares sagrados, não existe mais altares, objetos sagrados. Tanto que algumas igrejas que ficam resgatando essas práticas judaizantes, essas práticas do judaísmo, essas práticas cerimoniais, elas estão meio que dizendo que tudo que Jesus fez na cruz não valeu de nada. Eu estou vendo um monte, parece que está crescendo isso, ou sempre foi grande e eu não vi, mas eu estou vendo amigos meus se metendo com esse negócio de judaizar tudo, de adotar nomes judaicos, de usar expressões judaicas que ninguém entende nada. E daqui a pouco vão estar restaurando um templo. Sei que já construíram o templo de Salomão lá em São Paulo, e isso é um exemplo disso, desse resgate das práticas judaicas. Mas eu preciso dizer para vocês, Romanos diz que o fim da lei é Cristo. Tudo que acontecia aqui nas leis cerimoniais apontavam para Jesus. Todo o conteúdo dessa lei, todo o fim dela, termina e se completa na obra de Cristo na cruz. Quer um exemplo? Sacrificar um cordeiro para perdão dos pecados. Isso tudo foi consumado, acabou em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu por nós e tirou os pecados
do mundo, tirou o pecado do mundo. Acabou, não precisa mais ficar sacrificando cordeiro. Agora, Jesus anulou a lei cerimonial, mas a lei moral não. Ele não falou que nem um pingo da lei vai deixar de ser cumprido? Que toda a lei vai ser cumprida? Ele não veio para anular, para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ou seja, é a lei moral. E o que é a lei moral? Por que ele não anulou a lei moral? Porque a lei moral continua cumprindo o seu papel na sociedade, revelando, por exemplo, a nossa natureza humana. Se Deus não tivesse falado o que era pecado, a gente não saberia. Se Deus não tivesse falado não matarás, nós não saberíamos que matar era pecado. Não furtarás, não adulterarás. Ou seja, a lei vem para mostrar para mim e para você que eu e você não conseguimos. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos andar na linha diante de Deus. A lei moral vem também para conter o mal na sociedade, para colocar um limite, colocar cercas ali, porque senão a coisa fica complicada. Vocês têm lido jornais, vocês têm acompanhado notícias, é gente matando por R$50, é gente deixando famílias órfãs, a violência é uma coisa complicadíssima na sociedade, e naquela época também a coisa não era diferente. O camarada, quando ia vingar a morte do seu conhecido, ele, em vez de ir lá e matar só o cara que matou o conhecido, ele ia lá e acabava com a família, com os bens, com criança, com mulher, com tudo. Então a lei moral vem para nos dar um certo equilíbrio, se eu posso assim dizer. Mas também a lei moral ela vem para orientar o povo de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa pergunta é uma pergunta que sempre cai no nosso colo. Fernando, me ajuda, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, vamos começar por aquilo que a gente já sabe. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Ele já revelou muito, muito, muito da sua vontade nas Escrituras. Então você tem a opção de saber qual é a vontade dele. Aqui nós temos 10 frases que revelam muito da vontade de Deus. Agora, se você não está satisfeito com isso, então ok, pode buscar um pastor que vai falar o que você quer ouvir. Porque é assim que acontece. Às vezes a gente não quer ouvir o que Deus tem para dizer, e a gente busca alguém que vai falar aquilo que a gente gosta de ouvir, aquilo que vai encher mais a nossa bola, vai deixar a gente mais para cima, e aí a gente vai falar, não, esse pastor realmente, ele sabe do que está falando. Que ele foi e profetizou que, sei lá, em tantos dias aí ia acontecer alguma coisa. Que ele foi e disse que realmente Deus me escolheu e Ele não vai deixar que eu caia, que eu seja derrotado. Ok, você quer acreditar nessas coisas, acredite. Mas a vontade de Deus já foi revelada, muito dela aqui. E eu acho que é um bom começo para a gente. Então, eu quero que você tenha muito claro na sua mente que essa lei cerimonial, esses rituais, esse negócio de lugar sagrado. Tinha gente que chegava para mim na igreja e falava assim, pastor, você não pode deixar as crianças correr no altar. Sabe, quando a gente ainda tinha o altar ali, quando a gente tinha o palco ali naquele pedaço ali. Pastor, você não pode deixar as crianças correr no altar. Eu falava, que altar, minha irmã? Não, no altar. Mas não estou vendo altar. Não, o altar ali, é onde coloca os instrumentos. Eu falava, não, aquilo não é um altar, aquilo é um palco. Isso aqui é um palco, é um espaço, não existe mais lugar sagrado, não existe mais objetos sagrados. Jesus cumpriu a lei cerimonial, acabou. Na igreja não tem esse negócio. Agora, Jesus anulou a lei cerimonial e ele anulou a maldição da lei moral. Ou seja, o fato de eu não conseguir cumprir essa lei moral não me condena mais eternamente, porque Jesus morreu por mim e pagou o preço da maldição dessa lei moral. No entanto, Jesus nunca anulou o valor da lei moral. Dá para entender? Muito confuso? Fácil? Quando alguém falar para você, que eu agora sou da graça, eu não... Você fala, opa, peraí. A lei moral ainda vale. A lei vale, a lei moral. Jesus usa isso nas nossas vidas. Assim, a nossa série, 10 mandamentos livres para viver, ela tem esse nome porque os 10 mandamentos, como eu disse, não são 10 mandamentos, são 10 palavras de liberdade. E se você tem dúvida disso, vamos olhar para o contexto que os 10 mandamentos foram escritos em Êxodo capítulo 20. Olha o que diz ali. E Deus falou o quê? Todas estas
Ali diz que ele falou todos esses mandamentos. Eu só lembro de um mandamento que Jesus deu: amar o próximo como a si mesmo. Esse é um mandamento novo que eu vos dou. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Você lembra? Vamos voltar um pouquinho, 400 anos? O povo judeu desce até o Egito para comprar comida. E aí eles têm aquela história onde eles se encontram com José, um dos seus filhos, um dos seus irmãos que foi vendido como escravo para o Egito. Quando o povo desce para o Egito para se instalar no Egito, José é governador do Egito. E aí 70 e poucas pessoas chegam ali no Egito, se instalam e começam a fazer a sua vida ali. Só que ao longo dos anos, o povo começa a se multiplicar no Egito, o povo hebreu. E aí o povo hebreu começa a ficar numeroso. E aí os egípcios começam a perceber o seguinte: esse povo está crescendo no nosso meio, eles podem se tornar uma ameaça para a gente. Então, se de repente houver uma guerra, eles podem se aliar aos nossos inimigos. Ou eles podem se rebelar de dentro da nossa nação e se voltar contra nós e nos dominar. Porque o povo estava fazendo filho e estava se multiplicando. E aí, gradativamente, o povo de Israel começa a ser escravizado, subjugado dentro da nação de Israel pelo poder de Faraó. E no início do livro de Êxodo, se você for ler, você vai ver que o povo de Israel está clamando a Deus, dizendo: Deus, nos livra, a gente não aguenta, está difícil, nós somos escravos aqui, Deus, vem nos libertar. E você que está assistindo a novela, Os 10 Mandamentos na Record, que eu sei, não tem problema, pode assistir, você vai saber que Deus levanta Moisés para libertar esse povo. E aí Moisés vai, no nome de Deus, falar com Faraó e desafia toda aquela gama de deuses sobre os quais Faraó colocava sua confiança. Sabe aquelas 10 pragas que acontecem no Egito? Cada uma daquelas pragas desafia uma divindade no Egito. É Deus usando Moisés para dizer para Faraó que todos aqueles deuses eram deuses falsos. E começa a prestar atenção que aqui está começando a nossa mensagem. Moisés, pelo poder de Deus, desafia cada um dos deuses falsos do Egito. Por exemplo, o Nilo, o rio Nilo, que era um deus no Egito. Deus desbanca ele quando as águas dele se tornam em sangue. E Deus está dizendo para Faraó: eu sou Deus verdadeiro. O rio Nilo não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso. Então naquele episódio Deus desnudou e desmascarou os deuses egípcios. E esse Deus verdadeiro, ele tira o povo do Egito e começa a conduzir esse povo na direção da onde? Da terra prometida, Canaã. E aí no meio do caminho ele para com esse povo na base do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai ele vai dizer isso daí para o povo. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Foram essas palavras que Deus deu ao povo de Israel. E hoje, o que Deus fala para nós? Eu sou o Senhor teu Deus que entrei na história, na pessoa de Jesus, e morri por você naquela cruz. E lá eu paguei os seus pecados, paguei a dívida pelos seus erros, e provei o meu amor por você. Na cruz eu te libertei de todas as amarras de deuses falsos, que prometem coisas para vocês, mas na verdade fazem vocês reféns. Por isso, que a primeira palavra que Deus fala para o povo do Egito, sabe qual é? Vamos ler juntos? Essa é a primeira palavra de liberdade. Por que liberdade? Esse povo estava escravo, não estava? Agora estão livres, precisam aprender a viver livres. Imagina só, Deus está com um povo que passou os últimos 400 anos, criou uma cultura dentro de uma terra idólatra, aonde tinha Deus para tudo quanto é lado, aonde o sol era uma divindade, Faraó era filho do sol, portanto ele era uma divindade. O rio Nilo, eu já falei para vocês, era uma divindade. Os crocodilos no rio Nilo eram uma divindade. Os gatos espalhados pelo Egito eram encarnações de divindade, deuses para tudo quanto é lado. E Deus diz para o povo de Israel: olha, vocês viveram numa terra onde tinham vários deuses, mas eu estou dizendo para vocês, não tenham outros deuses além de mim. Só que Deus também está conduzindo esse povo para onde? Para a terra de Canaã, para o meio dos cananeus. E os cananeus não eram nada diferentes dos egípcios. Os cananeus, eles eram tão idólatras quanto
os egípcios. Havia um shopping center de deuses ali. Deuses que prometiam fertilidade, vitória na guerra, dinheiro, prosperidade. Deuses que prometiam imortalidade, sensualidade, corpo bonito para sempre, prazer, comida, bebida, revelar mistérios, adquirir conhecimentos, para que o povo de Canaã pudesse vencer todos os desafios acadêmicos. Em Canaã havia os deuses que encarnavam em animais. Eu acho que a terra de Canaã era provavelmente repleta, sabe do quê? De pet shops, onde as pessoas gastavam muito dinheiro com cachorrinho, com gatinho, e muito mais dinheiro com gatinho e cachorrinho do que gastavam com crianças. E é interessante que a gente olha para isso no passado, e a gente pensa assim, a gente vê a história de gente sacrificando crianças no altar, né? A Deus Moloque, a gente vê esse pessoal cultuando alguns deuses da fertilidade, e a gente olha com arrogância e fala assim: puxa Deus, muito obrigado, porque nós evoluímos e nós não vivemos assim. Não é assim que a gente pensa? Ainda bem que nós não vivemos mais nessa época onde se sacrificavam crianças ao Deus Moloque. Nós evoluímos. Será? Eu acho que os deuses, eles continuam aí, eles só mudaram de nome. Os falsos deuses sempre existiram. E eles continuam seduzindo pessoas, e não só seduzindo, mas drenando a energia das pessoas. O deus Mammon, por exemplo, que é o deus do dinheiro, continua instigando pessoas a darem as suas vidas por ele. Até que chega um momento que, em nome do dinheiro, a pessoa perde tudo, perde a sua vida, inclusive. O deus Moloque, que demandava sacrifício de crianças, é um deus muito presente hoje também. Quantas crianças têm sido sacrificadas na nossa sociedade? Você pensa que era só Moloque que recebia sacrifício de deuses? Moloque está presente hoje. Quantas mães deixaram de estar do lado dos seus filhos, não porque não tinham outra solução, mas porque estavam idolatrando a carreira profissional e queriam ascender ao mais alto posto, e aí entregaram os seus filhos ao léu, ao vazio, não cuidaram, terceirizaram a educação. Quantos pais têm ficado mais atentos com a sua conta bancária, preocupado com o futuro dos seus filhos, enquanto o presente deles está indo para o inferno? Vocês acham que é só o povo cananeu que sacrificavam as suas crianças? Na nossa sociedade, por todos os cantos, nós temos, sabe o quê? Templos de adoração a Apolo e a Afrodite. Sabe quem é Apolo? Apolo é o deus da beleza e da força masculina. E Afrodite é a deusa da sensualidade feminina. Sabe, a gente tem visto cada vez mais os nossos metrosexuais gastando cada vez mais tempo e dinheiro nas academias, tentando manter ou obter um corpício padrão Hollywood, ou padrão Fernando, pastor, não, brincadeira, padrão Hollywood, tomando drogas que vão prejudicando a sua saúde e levam alguns a óbito. A gente tem mulheres que não se contentam com tanta beleza, porque elas ficam escravas de Afrodite, elas querem ser sensuais a vida toda. Elas vai passando a idade, vai passando o tempo, e elas esquecem de cuidar da beleza interior, mas querem parecer uma menininha ainda, como tinham quando tinham 15 anos. E aí tem mulheres aí atirando costelas, tem mulheres colocando muita coisa dentro do corpo, tomando drogas também, para ter um corpo bonito, mas nunca está satisfeita, sempre está feia. Ou melhor, sempre se sente feia e horrorosa. Mulheres e homens que têm entrado em estados deprimentes, porque não conseguem ter o corpo ideal. Eu vou dizer para você, isso é devoção a Afrodite e a Apolo. A gente está cercado de deuses, sim, gente. E o grande problema é que a Bíblia chama esses deuses de deuses falsos, porque esses deuses, eles pegam eu e você
E eles vão drenando as nossas energias e as nossas forças. E eles vão acabando e matando os seus adoradores. Porque é isso que ídolos fazem. Paulo não fala que por trás de cada ídolo você tem um demônio? Demônios que se fazem de deuses e prometem para mim e para você coisas que eles não podem cumprir, que eles não têm para nos dar. E até que aos poucos eles vão nos matando e nos comendo vivo. Por isso que Deus diz para o seu povo: não tenham outros deuses além de mim. Já basta vocês viverem escravos como no Egito por 400 anos. Vão continuar sendo escravos de deuses falsos ao longo da sua vida? A busca desenfreada, gente, por dinheiro, sucesso profissional, beleza física, o amor desordenado. Gente que ama mais os seus filhos do que os seus cônjuges. Gente que ama mais os seus netos do que os seus filhos e o seu cônjuge. Você percebe que o cônjuge, depois que os filhos vêm, acabou, né? Ninguém ama mais ele. Esse amor desordenado, gente que ama mais a profissão do que a família. Isso é ter deuses falsos na vida. Olha só, a essência da idolatria, qual que é? Quando fazemos de algo a razão da nossa existência. Sabe aquela mulherada que vai chegando nos 30, passando dos 30, e elas não conseguem arrumar um marido? E elas começam a achar que sem marido e sem filhos, a vida delas não tem sentido? E elas começam a achar que a vida delas só vai ter sentido se elas tiverem um marido do lado? Sabe quem que é o Deus delas? Sabe quando eu e você pegamos a nossa carreira profissional e dizemos que o que eu vou ser sem a minha carreira profissional? É isso que dá sentido para a minha vida. Sabe quem é o nosso Deus? A essência da idolatria é quando fazemos de algo a razão da nossa existência, a nossa fonte primária de felicidade. Por exemplo, você conseguiria viver sem açaí, por exemplo? Creme de açaí? Não? É difícil, não é? Mas será que alguns de nós aqui conseguimos viver sem dinheiro? Nós conseguimos viver sem segurança financeira? A gente consegue viver sem sexo? Prazer? Sem aventuras? Se tem algo que você diz que a sua vida depende daquilo para ser feliz, cuidado. Você está entrando no caminho de adorar deuses falsos. Fonte da idolatria é quando a gente faz de algo a nossa existência, a nossa fonte primária de felicidade, a base da nossa identidade e a força que nos orienta. Esse negócio da base da nossa identidade é interessante porque muitos de nós pegamos a nossa vocação profissional e misturamos ela com o que nós somos. A pergunta é: e se você não puder fazer daqui para frente o que você tem feito nos últimos 10, 15, 20 anos? Você ainda continua sendo você mesmo? Será que se eu, Fernando, perder a minha voz, não puder mais pregar, eu continuo sendo o Fernando ainda? Se o Eric não puder mais cantar o rap, ele continua sendo o Eric? Já percebeu como é que as pessoas, quando se apresentam hoje, elas colocam primeiro o que elas são profissionalmente? Eu tenho amigos que adoram colocar... Como é que é o seu nome? Eu sou o pastor fulano. Não, estou perguntando o seu nome, não o que você faz. Eu sou o pastor fulano. Mas tem médicos que falam também: eu sou o doutor Cicrano. Tem advogados que falam: eu sou o doutor Beltrano. Tem gente que, quando você pergunta assim, fala um pouco de você. Olha, bem, eu sou arquiteto, sou casado, tenho 2 filhos. Percebeu? O foco profissional está sempre no começo. E é o perigo a gente misturar isso com a nossa identidade. Isso é idolatria. Cuidado. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus na sua vida vai detonar com você. Vai te escravizar e vai drenar todas as suas energias. Bens materiais, sucesso profissional, beleza física, prazer, pessoas. Sabe, São Tomás de Aquino, ele tem uma definição legal sobre pecado. Que a gente já falou isso aqui numa série no começo do ano, que é o amor fora de ordem, ou o amor
desordenado. É pecado eu amar o que eu faço? Não, não é pecado você amar a sua profissão. Mas quando esse amor está acima da sua família, é pecado. Quando você ama mais o seu trabalho do que a sua família, isso é pecado. Amar o seu filhotinho é pecado? Não. Mas quando você ama mais o seu filhotinho do que o seu cônjuge, você está em pecado. Porque isso é um amor desordenado. Quando você ama mais os seus netos do que os seus filhos, você está em pecado. Isso é amor desordenado. Querido, eu e você precisamos ter coragem de ouvir isso hoje à noite. Porque eu diria que até muitos casamentos têm se desfeito na nossa sociedade por conta desse amor desordenado por filhos. Vocês já perceberam? Tem casais que quando os filhos vão embora de casa, acaba o casamento. Porque desde que os filhos chegaram, a ordem de amor foi invertida. A mãe quase que passa a dormir com os filhos e deixa o marido para lá e acabou. E depois a gente reclama. Por que as coisas deram erradas para a gente? É porque a gente teve outros deuses na nossa vida. Sabe que filhos, crianças, são deuses em potenciais na nossa sociedade hoje. Os pais pegam aqueles buchinhos fofinhos e eles quase que colocam num trono e acendem vela para eles. É quase isso. Porque eles acabam, por exemplo, mudando toda a agenda deles em função dos filhos. Não são os filhos que se adaptam a eles, mas é eles que se adaptam aos filhos. Isso é só um exemplo de idolatria. Deixa eu te falar, qualquer elemento que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai escravizar você. Não existe esse negócio de que você não adora nada, que você é isento, que você consegue levar a sua vida. Todos nós adoramos alguma coisa. O ser humano, a essência do ser humano é para adorar, ele vai se devotar a algo ou alguém. Pensa na sua agenda. O que tem ocupado mais a sua agenda? O que tem determinado a sua agenda hoje? O que é aquilo que tem drenado suas energias? O que é aquilo que tem te deixado ansioso? Eu diria que talvez, isso possa ser o indicativo de um falso Deus entrando na sua vida. Sabe, ídolos comem vivos os seus adoradores. Se você adora o dinheiro, por exemplo, você vai viver a vida toda achando que você precisa de mais. Repetindo a frase do Sr. Rockefeller. Quanto você precisa? Mais $1 apenas. Se você tem o dinheiro como seu Deus, você vai passar a vida toda sua achando que você precisa sempre de mais um pouco e que você nunca tem o suficiente. Adore o seu próprio corpo e essa beleza desenfreada que nós temos na nossa sociedade como padrão hoje, e você vai ver que você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começar a aparecer, você vai experimentar a morte muitas vezes antes de fato ter morrido. Adore o poder. E você vai sentir a sede de ter que ficar o tempo todo perseguindo pessoas para poder afirmar esse poder. Para poder manter o medo de perder o poder à distância. Adore o seu intelecto, achar que você é o cara inteligente, que você vai ser sempre perseguido pelo medo de ser descoberto em algum momento como impostor. Falsos deuses acabam conosco. O que tudo isso tem a ver com a gente? É para refletir e praticar, já. O que tem escravizado a sua vida? Você tem que ter coragem de pensar nisso hoje à noite. O que tem escravizado você? Filhos? Seu cachorrinho? Seu gatinho? Seu marido? Sua esposa? Você acha que sem eles você não tem mais sentido para a sua vida? O trabalho, profissão. Você se esqueceu que é Deus que cuida de você? Você se esqueceu que é Deus que provê o sustento para você e por isso você está trabalhando de segunda a segunda achando que
Se você parar um dia, você vai ficar sem sustento? Quem que é o seu faraó? Beleza física? Eu não estou falando daqueles que cuidam da saúde. Eu estou falando daqueles que acham que ter um corpo perfeito é tudo na vida. Você entra em paranoia por causa disso? Quer uma evidência de que talvez você esteja sofrendo disso? Cada vez que você olha um gordinho como eu, se você me julga porque eu não tenho um corpo igual ao seu, é possível que você está sendo seduzido por um falso Deus. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde, tá bom? Mas talvez o dinheiro tenha sido um falso Deus na sua vida. Que quando você tem dinheiro, você é uma paz. Todo mundo te adora. Mas quando você fica sem dinheiro, você vira o diabo. E talvez não só vire o diabo, mas como passe a viver no inferno, achando que nada mais tem sentido. Talvez você ache que o seu namorado, sua paquera, seu noivo, seu cônjuge, é tudo que você tem na vida. Deixa eu te falar, ele é importante, mas ele não é Deus. Ela também não é Deus. Eu e você podemos viver, e devemos viver felizes, sozinhos, amando apenas a Deus, sem demandar de pessoas ou de coisas aquilo que só Deus pode fazer para nós. O que tem escravizado você? Você ainda continua refém do passado, talvez, de palavras que alguém disse lá atrás? Você ainda continua refém de circunstâncias que você viveu? Você precisa clamar a Deus nessa noite e dizer para Ele te libertar. Quando é que você vai deixar Deus, libertador, o Deus verdadeiro, te tirar das mãos desse faraó maldito que te oprime? Deixe-se libertar e mantenha-se livre em Deus. Porque às vezes você se deixa libertar, mas daqui 2 dias, daqui 1 semana, está lá você nas mãos do faraó de novo. Está lá você na mão dos deuses falsos, se atirando nos braços de Apolo, de Afrodite, de Mamon, de Moloque. Como que você se mantém livre? Renda adoração somente a Deus. Faça um compromisso nessa noite. Diga a Deus: Deus, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Não me deixe devotar o meu coração por outras coisas. Esse é um conselho de um pai gentil para o seu povo. E esse é um conselho de um pai gentil para nós. Quer viver livre? Adore somente a Deus. Morra somente por Deus. Desgaste-se por Deus. Porque Deus é o único capaz de ser Deus da sua vida sem te escravizar e sem drenar as suas forças. Qualquer outro falso Deus que entrar no trono da sua vida vai te sugar até você morrer. Seja de ansiedade, seja de preocupação. Que tal você orar nessa noite, nesse momento, e dizer a Deus: Deus, eu quero adorar somente a Ti. Vamos orar.
Senhor, nessa noite nós queremos colocar nossa vida aqui diante do Senhor. Ilumina, Pai, os cantos escuros da nossa alma. Ilumina os cantos da nossa vida que a gente não deixa ninguém mexer, nem mesmo o Senhor. Revela a nós nessa noite os deuses que têm nos oprimido. Assim, Pai, como no passado o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. O Senhor ouviu o clamor daquele povo. Venha ao nosso encontro nessa noite, Pai. Nos liberta dessa obsessão, dessa opressão, desse amor fora de ordem. Coloca, ó Deus, em ordem o nosso mundo interior que está todo bagunçado. Nos ensina a te adorar acima de tudo. Pai, nessa noite a gente quer entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa carreira, os nossos bens, o nosso corpo, a nossa intelectualidade, a nossa reputação, os nossos filhos, os nossos maridos, esposas. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, porque só o Senhor pode dar sentido para a nossa vida e preencher o vazio interior e nos dar vida em abundância, Senhor. Senhor, nos ensina a lidar com as mais variadas coisas e pessoas que nós temos ao nosso redor, sem transformá-los em ídolos. Me ensina a amar os meus filhos como presente do Senhor, não como ídolos. Nos ensina a amar nossa profissão como uma vocação que o Senhor nos deu, e não como um ídolo. Ensina a gente a administrar os recursos financeiros, ó Deus, com sabedoria, buscando sim segurança, mas nunca se esquecendo que a segurança maior vem do Senhor que cuida, que cuidou e que continuará cuidando de nós, ó Pai. Nos ensina a te adorar acima de todas as coisas, para que os nossos amigos e amigas possam ver a liberdade que nós temos em Ti, Senhor, para viver. Porque liberdade, ó Deus, a gente sabe que não é fazer o que a gente quer. Mas liberdade, ó Deus, é a gente poder dizer não, quando a gente é impulsionado a fazer o que queremos. E a gente ter o poder do Senhor do alto, para dizer não e fazer o que é certo. É essa liberdade que queremos, que vem do Senhor, o Deus Criador, o Deus Redentor, o verdadeiro Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.